Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás, sim. Senhores e senhoras, hoje é dia de Santo Antônio, um pouco mais tarde, não é isso? Dia de Fernando de Bulhões, também chamado de Santo Antônio. Lembrando que o evangelho de hoje, segundo a liturgia do tempo comum, é Mateus capítulo 5, versículo 20 ao 26. Como eu já disse, estamos aí celebrando Santo Antônio, padroeiro principal da minha querida diocese de Nova Iguaçu. E nós, quando falamos de Santo Antônio, falamos de um homem preocupado em pregar a verdade. Santo Antônio, também chamado de martelo dos hereges. Em tempos de fake news, olhar para Santo Antônio e olhar para um homem que se preocupava em trazer sempre a verdade como base. Foi agostiniano, mas depois se encontrou com São Francisco, resolveu se vestir o hábito franciscano e ele tinha uma profunda paixão pela palavra de Deus. Para nós que gostamos de ler a Bíblia, gostamos de meditar a palavra de Deus todo dia, Santo Antônio certamente é um modelo. Dando uma olhada assim superficial para o universo que nos cerca, a questão do leilão do arroz. Olha, eu nunca vi um grupo político chamado Trapalhões estar no poder. Mas parece que no governo Lula tem uns trapalhões no poder. Como que eles conseguem fazer um leilão com empresas que não têm capacidade de cumprir aquilo que foi proposto? Oficialmente, dos cofres públicos não saiu um centavo, mas houve uma atrapalhada aí. Houve um erro de amadores. Parece que o erro de amadores. Estamos lidando com amadores no governo, que costuma falhar nesse tipo de coisa, e o arroz que ia vir a R$ 20 ainda não vem. Vai ter um novo leilão. Então fiquemos espertos. Quem fez não cumpriu o acordo. Também, ainda olhando para o geral, a gente sabe que Flávio Bolsonaro ia dar uma entrevista para o UOL, estava tudo certinho, ele dar entrevista, e de repente ele teve mal súbito. Ele soube que a Polícia Federal encontrou uma outra joia que o pai dele tinha subtraído, vamos dizer assim, tinha tirado, guardado, vendido nos Estados Unidos, e aí, para não responder as questões, teve um mal súbito de consciência e não foi na entrevista, cancelou a entrevista. E a gente, quando fala do atual governo, recebo aqui várias fake news, e são fake news mesmo, de coisa que está acontecendo no governo atual, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque não podemos deixar de reconhecer as falhas. No caso do arroz, a falha em amadorismo, né, da parte da equipe, também a questão da greve dos professores, amadorismo do presidente não saber conversar com sindicalistas, e a gente não vai negociar o cérebro e nossa consciência, mas também não deixar de olhar para aquilo que está acontecendo. Chamaram o ministro lá de reconstrução do Rio Grande do Sul para uma declaração junto a uma comissão, junto à Câmara Federal, e lá eles perguntaram tudo para o ministro, menos sobre o projeto de reconstrução do Rio Grande do Sul. Preocuparam em falar da montanha que o ministro é. Preocuparam em falar que ele foi numa churrascaria, que ele usou o colete da defesa, está usando o colete da defesa civil. E não fizeram as perguntas necessárias para o esclarecimento sobre a realidade do Rio Grande do Sul. Olha, o ministro Pimenta esteve lá, e Pimenta pulou até refresco, esteve na reunião para dar a declaração, para se explicar, e as pessoas brincaram. E agora eu fico mais indignado ainda, olhando que a preocupação deles em gerar recortes para a internet. Tudo bem, existe amadorismo da parte de alguns membros do governo Lula, no caso do leilão do arroz, no caso da greve,
mas nós temos também uma Câmara de Amadores. Porque se você traz um ministro de Estado para uma reunião, para uma conferência, e fica falando de coisas que não tem nada a ver com o assunto, é prova que nós temos uma Câmara Federal despreparada para o cargo que ocupa. Estão preocupados em combater o comunismo que não existe, preocupados em dizer que só a favor da família, mesmo tendo trocado tiro com a mulher e causado aí a morte da mulher, né? Tem um deputado que fez isso, e preocupados em dizer, né, que estão certinhos, honestos, mas não se preocupem em fazer o trabalho de casa. E isso não é função sua de ficar dizendo. Tem um conhecido meu, um amigo, um conhecido meu, que dizia: eu sou muito fiel à minha esposa. Eu falei para ele: é obrigação sua. É obrigação sua ser fiel à sua esposa. Vergonhoso é se você não fosse. Isso não é nenhuma virtude. E às vezes nós queremos dizer: ah, pô, vou muito na missa, domingo. Parabéns, é obrigação sua, já que você é católico. Ah, eu vou no culto. Parabéns, obrigação sua. Ah, eu acordo cedo, vou trabalhar lá no Rio de Janeiro, pego 2 condução, encaro o trem lotado para voltar para casa, encaro o trem lotado para ir trabalhar, para manter meus filhos. É obrigação sua, ninguém mandou você fazer filho. Resume na história. A gente tem uma Câmara Federal amadora. E olhando para o Evangelho de hoje, a gente entra ainda nesse assunto, a gente entra nesse fato que Jesus hoje, continuamos a liturgia do Sermão da Montanha, Jesus hoje traz para nós a parte, né, do Mateus 5, 20 em diante, quando Jesus começa a falar para a prática em si. Quando ele diz que não matarás. Aí você fala: eu não mato, eu não roubo, eu não minto. Eu não minto sempre, né? Eu falo isso às vezes. Eu não minto sempre. E aí, ou seja, então por que eu vou para o inferno? Não é questão de não fazer coisas pequenas ou não fazer coisas grandes. Jesus hoje fala que a plenitude de cumprir a lei envolve você estar consciente da sua obrigação como cristão. E ele deixa bem claro: as nossas relações religiosas vai passar pela vida. Eu ouvia ontem, um padre falando que na missa não se fala amém no Pai Nosso, que na hora de receber a comunhão tem que colocar a mão direita sobre a mão esquerda. E para quem é canhoto? Eu perguntei isso. Não, que na hora da comunhão você tem que tomar a comunhão com muito carinho, com muito amor, com muito respeito. Isso, tá certo, padre. Também não se bate palma, porque bater palma é bater palma para aqueles que crucificaram Jesus. A missa não é espetáculo. Que quando o evangelho é proclamado e o diácono levanta a palavra de Deus, não existe esse tal de levantar a palavra de Deus durante o culto. Se o bispo vai abençoar a gente quando faz a procissão do diácono para o final do evangelho, não se aplaude. Sabe, são detalhes tão pequenos na liturgia que isso faz a gente ter uma agora. Senhores, não é o aplaudir durante a liturgia que vai te levar para o inferno. Não é você responder amém no Pai Nosso, que não é correto, durante a liturgia, na missa, que vai levar você para o inferno. É como você vive a relação com o teu irmão, até o teu irmão de comunidade. Como você vive a tua relação com seus amigos, com seu patrão, com seu colega de trabalho, com a sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos. É isso que vai levar você para o inferno. Quisera Deus que nossos pecados, e eu falo nossos porque os meus também são enormes, e eu não posso falar aqui senão vai dar problema, e não vai ser fake news, essa é a parte triste, fosse somente isso. Não se reza a oração da paz junto com o presidente. Meu Deus, se nosso pecado fosse esse, olha, meu Deus do céu, a gente resolveríamos isso em 2 tempos. Por isso, o evangelho de hoje, que nós estamos meditando, Jesus traz a proposta que nós devemos viver essa boa nova, que nós devemos trazer essa boa nova na plenitude. O altar da Eucaristia tem que unir-se com o altar da vida, para que possamos ser salvos. O altar da palavra de Deus, o púlpito, para quem é evangélico, ele não pode ser uma ilha, ele está dentro de uma realidade. A exemplo de Santo Antônio, rezemos juntos nessa comunhão, já falei demais hoje, para que possamos ser fiéis ao Deus da vida, ao Deus da liberdade e da comunhão. Santo Antônio
rogai por nós. Santo Antônio, que morreu aos 35 anos, de acordo com alguns historiadores, por causa de, e eu digo isso a vocês, por causa de trabalhar muito pelo reino de Deus, por ele ter, vamos dizer assim, ter estafado de tanto trabalhar. Isso ele deve ser modelo para muitos padres e muitos religiosos que têm a mania de dizer, não, estou muito cansado. Santo Antônio, rogai por nós. Eu sou Daniel Nonato. Sei que o seu